Os crimes de Chicken Coop abalaram uma pequena cidade no sul da Califórnia na década de 1920. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre crimes reais toda sexta-feira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe para os seus amigos e vamos comigo para um caso criminal que me assustou pela tamanha crueldade. O caso que eu vou falar hoje é o caso de Chicken Coop, Winnetville, que era o caso de um adolescente que matava algumas crianças num galinheiro. Então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Hoje em dia, você não vai encontrar Winnetville no mapa da Califórnia. A cidade realmente existiu, embora ela sumisse de repente no final dos anos 1920. O nome da cidade foi substituído por Mary Loma. O crime que aconteceu na cidade foi o Winnetville Chicken, uma sequência de crimes tão hediondos que a cidade decidiu mudar o nome para ela não ser associada a esse ato criminal. Gordon Stuart Northcott nasceu no dia 6 de novembro de 1916, em Bladworth, Canadá. Seus pais eram Cyrus George e Sarah Louise. Eles se casaram em agosto de 1886. Sarah teve 5 abortos antes de ter sua primeira filha, que era Winifred Northcott. E junto com a Winifred veio um outro irmão chamado Willie, que para Sarah era o mundo dela. Os cuidados de Sarah passaram a ser para Willie, deixando Winifred de lado aos cuidados do pai. Sarah nasceu em uma família muito religiosa e isso batia de frente com o ateísmo de Cyrus. No momento que as crianças vieram ao mundo, não demorou muito para que eles dois se separassem durante mais ou menos 5 anos. Eles acabaram voltando logo assim que Willie morreu de pneumonia. Sarah entrou em uma espiral de dor e depressão, fazendo ela se questionar do amor de Deus que ela tinha por ela, dizendo que ele era um cretino por tirar o seu bebê. Agora sim entra o assassino dessa história. Logo assim que Sarah descobriu que ela estava grávida, o ódio subiu e ultrapassou todos os limites aceitáveis. Cyrus aconselhou a sua esposa a matar a criança a todo custo antes que a criança pudesse tirar a vida dela. A partir desse ponto, Sarah começou a pular de lugares altos, a andar a cavalo por várias horas e até mesmo ser chutada e espancada pelo próprio marido. A determinação foi tanta que Cyrus conseguiu quebrar uma costela dela. Eles não conseguiram evitar a evolução da criança e Gordon veio a nascer. E no momento que Sarah colocou os olhos em Gordon, todo o amor, a devoção e a vontade de criar um filho voltaram a ela. Durante a criação, Sarah conseguiu ultrapassar todos os limites da proteção da criança. Ou seja, ela ultrapassou todo o instinto de proteção de uma mãe aceitável. Sarah fez Gordon crescer em um sonho de todo adolescente hoje em dia, que era um mundo sem regras e sem disciplinas. É o sonho de todo jovem adolescente hoje em dia, né? Mas espera aí, então. Uma adição a esse zelo todo foi os sonhos de Sarah. Sarah vestia roupas femininas, tanto masculinas, no filho muito ocasionalmente. Em alguns dias, Sarah tratava ele como se fosse uma menina. E em outros dias, ela tratava o oposto, como se ele fosse um homem já adulto. E aos 10 anos de idade, Gordon alegou ter sido apresentado a práticas sexuais pelo próprio pai. O pai entrava regularmente no quarto do filho à noite e o abusava. Gordon não entendia muito bem o que sentir quanto aquilo, já que no outro dia, o Cyrus tratava ele normalmente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Com um temperamento altamente nervoso e incontrolável, o desgosto e a raiva de que Cyrus alimentava sobre Gordon envolvia diversos fatores. Assim que Gordon começou a entrar na puberdade, Sarah decidiu largar um pouco a vida conjugal para ficar mais tempo com o filho. O fato de que Gordon tinha uma doença onde fazia os pelos do corpo crescerem excessivamente fez com que Cyrus tivesse um certo ciúmes, já que essa doença fazia Gordon parecer um pouco mais primitivo e viril. De certa forma, Cyrus sentia algo muito ruim lá no fundo dele quando Gordon sorria para ele com um sorriso debochado. Aos 15 anos de idade, Gordon já começou a desenvolver um certo gosto para a música, principalmente as mais tristes. Não demorou muito para que ele começasse a trabalhar em teatros como pianista. Enquanto ele ia para os lugares, ele não encarava os adultos nos olhos. Ele sempre andava com a cabeça baixa, geralmente virado para o chão, pois ele não se sentia tão confortável perto dos adultos. Em agosto de 1924, por motivos financeiros, Cyrus decidiu pegar a família e mudar para Los Angeles. Lembrando que ele morava lá no Canadá. Logo assim que eles se mudaram, as suspeitas de que havia algo de errado com o filho começaram a se firmar.
Durante o período escolar, Gordon se envolveu em pequenos crimes, como pequenos roubos e brigas de rua. Durante o tempo que ele morou na Arroyo Seco Avenue, o seu nome foi o centro de discussão, já que ele havia sido suspeito de fazer com 5 outros garotos. Todos os outros garotos acabaram sendo presos, menos Gordon, que sabia mentir muito bem. Durante 2 anos em que Gordon começou a desenvolver um certo pensamento assassino e pedófilo, aos 17 anos, ele decidiu pedir ao pai um terreno. Esse terreno serviria para que Gordon fizesse um rancho e criasse galinhas. Surpreso com o pedido do filho, Cyrus decidiu realizar esse sonho do garoto e comprou um terreno numa área rural. Pensando em um braço direito para que pudesse ajudar nos seus planos diabólicos, Gordon viajou até a casa de sua irmã, em Socktown, para pegar o seu sobrinho de apenas 13 anos. Depois que ele voltou para Los Angeles com seu sobrinho, ele nunca mais foi visto. Nunca mais não, mas foi durante um bom tempo. Além de não permitir que o garoto fosse à escola, Gordon o obrigava a levantar todo dia às 5 horas da manhã para que o garoto pudesse fazer as necessidades do rancho. O menino era monitorado e muitas vezes espancado por pura diversão. E também ele já chegou a ser abusado diversas vezes pelo seu avô, o Cyrus. Terrivelmente, Cyrus não só apoiou Gordon, também como embarcou nas aventuras do filho sádico. Segundo Cyrus, essa foi a única maneira de reatar o amor com Sarah. Cyrus saía de casa e pegava cerca de 5 a 10 garotos na cidade. Isso tudo era para que o filho abusasse. E isso acontecia todo santo dia. E quando Cyrus não ia até a cidade, Gordon mesmo ia e pegava as crianças. E depois que eram abusadas, ele levava as crianças de volta para a cidade em um canto bem escondido. A prática de abusar dos garotos durou 2 anos. Até que em fevereiro de 1928, Gordon voltou para a fazenda junto com um garoto latino-americano de nome desconhecido. Gordon o trancou no galinheiro durante uma semana, permitindo que ele saísse apenas para ser espancado e abusado. Já cansado daquele garoto, Gordon decidiu matá-lo com várias machadadas e decapitar a cabeça. A cabeça foi dada ao seu sobrinho para que ele queimasse em uma das fornalhas. Em 10 de maio de 1928, Gordon, com a ajuda da sua mãe, a Sarah, sequestrou um garoto de apenas 9 anos. Walter Collins ia para um cinema sozinho naquele dia. Ele foi preso no galinheiro, sem água e sem comida, sendo torturada e violentada quase que diariamente, até que ele desmaiasse e as suas partes íntimas já estivessem em carne viva. Já sabendo da grande repercussão do caso do menino desaparecido, Gordon começou a temer a possibilidade do garoto ser libertado e ele contar para as autoridades o que ele viu e quem era o seu sequestrador. Sendo assim, a Sarah, a mãe de Gordon, matou o garoto. No dia 16 de maio de 1928, os irmãos Nelson e Larry Wilson também terminaram atrás das portas do galinheiro e tiveram o mesmo fim das outras 2 crianças. Gordon sempre mandava as cartas para a irmã dizendo que seu sobrinho estava bem e que estava tudo ok e não precisava se preocupar com mais nada. Até que as cartas não bastaram para Winifred e ela decidiu visitar o irmão. Winifred decidiu viajar até Winnetville e finalmente encontrou seu filho, onde ela não tinha notícias quase nenhuma há quase 2 anos. O horror que seu filho estava passando era tão grande que ele ficou com medo de ficar para trás. Desesperado, ele acabou contando para a sua mãe tudo o que ele viu e presenciou na fazenda. Horrorizada com todo aquele depoimento do filho, ela decidiu pegar ele e ir de volta para a cidade onde ela estava morando e contar para as autoridades sobre seus pais e seu irmão. Sarah e Gordon foram presos em 19 de setembro de 1928. Sarah foi condenada pelo assassinato de Walter Collins, tendo seu neto como testemunha. Ela foi condenada à prisão perpétua com chance de recorrer a uma liberdade daqui a 12 anos. Cyrus, o pai de Gordon, foi para uma clínica psiquiátrica onde ele acabou se matando. Depois de 27 dias de julgamento, finalmente saiu o veredito para Gordon, que foi condenado por tortura, abuso e pelo assassinato do garoto latino-americano e dos 2 irmãos. Gordon acabou sendo condenado à morte. Uma noite antes dele ser morto, Gordon decidiu tocar a sua música favorita. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar para seus amigos. E até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.